A verdadeira integridade masculina não é um discurso inflamado, nem um título que alguém lhe concede. É uma construção silenciosa, lapidada no interior do homem, que se revela na coerência entre o que ele pensa, diz e faz. É o alicerce invisível que sustenta sua honra, mesmo quando ninguém está olhando. Um homem de valor não mede sua integridade pelo reconhecimento externo, mas pela tranquilidade de poder encarar seu próprio reflexo sem vergonha. Ele sabe que caráter não se negocia e que cada pequena decisão cotidiana, desde cumprir uma promessa simples até resistir à tentação de agir pelo impulso, molda a solidez de quem ele é. Não se trata de perfeição, mas de consistência, de manter-se firme nos próprios princípios, mesmo diante de pressões, críticas e oportunidades de desvio. A integridade é como uma armadura silenciosa. Não brilha para os outros, mas o protege das batalhas internas que poderiam destruí-lo por dentro. Quando falamos de integridade masculina, falamos também de compromisso com a verdade. Mesmo que essa verdade doa ou exponha falhas, um homem íntegro não precisa adornar suas histórias para parecer mais forte ou experiente. Ele entende que a credibilidade se constrói mais com atos sustentados no tempo do que com palavras impressionantes. O valor de sua palavra é tão alto que se ele diz, eu estarei lá, já é certo que estará, sem desculpas, sem atrasos e sem a necessidade de ser lembrado. E isso não se restringe ao trato com os outros. A integridade também se manifesta no compromisso consigo mesmo, em manter hábitos que fortalecem seu corpo, mente e espírito, mesmo quando a motivação desaparece. Porque ele sabe que se quebrar a confiança que tem consigo, logo será incapaz de manter a confiança que os outros depositam nele. Nesse sentido, a integridade é uma disciplina interna que exige vigilância constante, pois basta um momento de descuido para arranhar o que levou anos para construir. Antes de prosseguirmos, peço que curtam e se inscrevam no canal. A integridade masculina não é sobre rigidez cega, mas sobre ter um eixo moral tão sólido que resista aos ventos da conveniência. Muitos confundem integridade com inflexibilidade, mas são coisas distintas. O homem íntegro, ele é firme em princípios, mas flexível na forma, capaz de adaptar estratégias sem sacrificar valores. Ele entende que a vida é feita de negociações, mas não negocia aquilo que define seu caráter. É o tipo de homem que, diante de uma oportunidade de lucro ilícito ou vantagem imoral, recusa sem hesitar, mesmo que ninguém descubra, porque sua consciência é testemunha suficiente e ele sabe que dormir em paz vale mais do que qualquer ganho rápido. Esse tipo de postura é rara num mundo que valoriza resultados acima de processos, mas é justamente essa raridade que torna o homem íntegro tão valioso. Ele é o pilar que não se dobra, o ponto de confiança num cenário onde a desonestidade é comum e até esperada. O verdadeiro teste da integridade acontece nos momentos de silêncio, quando não há plateia para aplaudir ou criticar. É fácil manter-se firme
quando todos estão observando. Difícil é agir com retidão no anonimato, quando as escolhas não serão lembradas nem registradas. O homem íntegro se comporta da mesma forma na escuridão e na luz, porque não atua para agradar, mas para ser fiel à própria consciência. Isso significa, por exemplo, não aproveitar-se de situações em que poderia explorar alguém em vulnerabilidade ou não falar mal pelas costas de quem não está presente para se defender. Significa também ter coragem de admitir erros e buscar repará-los, mesmo que isso exija humildade e afete o orgulho. Em um mundo onde a imagem é muitas vezes mais valorizada que a essência, o homem de integridade preserva a essência, entendendo que é ela que sustenta qualquer imagem duradoura. Se a integridade é um pilar, ela é sustentada por outros elementos fundamentais: disciplina, honestidade, lealdade e autocontrole. A disciplina mantém o homem no caminho certo, mesmo quando as circunstâncias convidam ao desvio. A honestidade garante que sua comunicação seja clara, sem meias-verdades convenientes. A lealdade preserva seus vínculos mais importantes, não permitindo que sejam corroídos por interesses momentâneos. E o autocontrole impede que impulsos de raiva, inveja ou ganância o levem a comprometer seus princípios. Esses elementos não nascem prontos, são cultivados. E é justamente no cultivo diário que a integridade se fortalece. O homem que negligencia qualquer um deles abre brechas para que pequenas concessões cresçam e, pouco a pouco, destruam aquilo que levou anos para edificar. Mas há um ponto muitas vezes esquecido. A integridade masculina também está ligada ao modo como ele trata aqueles que não podem lhe oferecer nada em troca. É fácil ser íntegro com quem tem poder sobre você ou com quem pode lhe beneficiar. O verdadeiro desafio é manter o mesmo padrão de respeito, justiça e dignidade com aqueles que não têm nada a oferecer ou que não podem retribuir. É nessa hora que a essência real aparece, porque um homem que usa sua força, influência ou inteligência para explorar os fracos, mesmo que apenas em pequenas ações, já deixou sua integridade ser corroída. Pelo contrário, quando ele protege, respeita e valoriza todos, independentemente de status ou posição, mostra que seu caráter não é condicionado por conveniência, mas por um código interno inquebrável. Outro aspecto da integridade é o compromisso com a palavra dada. Em tempos onde promessas são feitas e quebradas com facilidade, o homem que cumpre o que diz se torna uma raridade admirável. Sua palavra é um contrato e ele a protege como se fosse uma joia. Isso significa não assumir compromissos que não possa cumprir e evitar o hábito de falar apenas para agradar. Um homem de integridade prefere o desconforto de dizer não do que o peso de quebrar um sim. E quando, por circunstâncias imprevistas, não consegue cumprir o prometido, ele não se esconde, se apresenta, explica e busca reparar. Essa transparência constrói confiança
e confiança é a moeda mais valiosa nas relações humanas. A integridade também exige autoconhecimento. O homem que desconhece suas próprias fraquezas é mais vulnerável a ceder diante delas. Reconhecer onde se é mais fraco não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. É com essa consciência que ele cria barreiras e estratégias para evitar situações onde sabe que poderá falhar. Essa vigilância sobre si mesmo é um ato silencioso de responsabilidade, pois impede que ele cause danos aos outros ou a si mesmo por negligência. Além disso, o autoconhecimento o ajuda a alinhar suas ações com seus valores mais profundos, evitando viver segundo padrões impostos por outros ou pela sociedade. A integridade não floresce no homem que vive de fachada. Ela se desenvolve naqueles que vivem com autenticidade, mesmo que isso custe ser incompreendido. E, por fim, a integridade masculina é um legado. O homem que a cultiva não o faz apenas por si, mas pelos que virão depois dele. Seus filhos, seus amigos, seus colegas de trabalho, todos absorvem, de forma consciente ou não, o exemplo que ele deixa. A integridade é contagiosa, mas também é frágil. Leva tempo para se espalhar e apenas um ato para ser quebrada. Por isso, o homem que compreende seu valor a protege com o mesmo zelo com que protegeria a própria família. Ele sabe que quando partir, não levará nada material, mas deixará uma história que será contada. E essa história será escrita pelas escolhas que fez quando ninguém estava observando. Se você quer se tornar um homem de verdade, um homem de valor, comece por aqui. Torne-se inquebrável em sua integridade. Seja o mesmo quando o mundo estiver olhando e quando não houver ninguém por perto. Faça da sua palavra sua honra. Proteja os fracos. Seja justo com todos e mantenha-se firme nos seus princípios, mesmo que isso custe caro, porque no final, quando tudo mais cair, será a sua integridade que dirá quem você realmente foi. Curtam, comentem e compartilhem. Não esqueçam de se inscreverem no canal